Oi, gente! Eu sou Simone Leitão, pianista. Hoje nós vamos falar sobre o filme Tar, que teve Cate Blanchett fazendo o papel de uma maestra. Obrigada por estar aqui e aproveite, já se inscreva no canal, curta, comente, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. O filme Tar foi indicado ao Oscar, vários Oscars, mas teve o Oscar de melhor atriz dado para a fabulosa, maravilhosa, incrível Cate Blanchett. Ela faz o papel de uma maestra e o filme, pra quem viu, né, já sabe do que eu vou falar. Aliás, tem vários temas pra se falar pra quem já viu o filme. Pra quem não viu, por favor, assista o filme. Eu não vou dar spoilers aqui, mas eu vou falar de um tema principal que pra mim foi muito importante e me deu vontade de fazer esse vídeo aqui. Em algum momento ela começa a ter uma crise reputacional enorme. Primeiro que tem uma situação seguinte, ela faz papel de uma maestra muito bem sucedida e que hoje é diretora artística e maestra principal da Filarmônica de Berlim. Só que nós sabemos que as principais orquestras do mundo ainda não têm como maestra e diretora artística principal uma mulher. Várias maestras regem como regentes convidadas. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a nossa grande orquestra, teve durante muitos anos a sua maestra principal, né, diretora mesmo, Mary Alsop. Mas grandes orquestras como Filarmônica de Berlim, Filarmônica de Nova York, enfim, ainda não. Mas então ela faz esse papel. E o mais interessante é que a partir de um momento que acontece em Nova York, na Juilliard, num momento que ela está dando um masterclass de regência, acontece ali um embate muito político, evidentemente, dentro do conservatório, que mostra o que tem acontecido hoje nos conservatórios líderes nos Estados Unidos e alguns do Brasil também, que é a questão da representatividade. Em algum momento, ela está dando aula e ela tenta mostrar para um rapaz, estudante, ela começa a tocar Bach para ele, para dar para ele um exemplo musical, e ele fica impaciente, debochado, diz que não gosta de Bach, que não ouve Bach. Então ela, muito surpresa, pergunta, ele diz, pronto, vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui um pouquinho desse trecho do filme. Why not a Kyrie? You know, like something like Bach's Mass in B minor. I'm not really into Bach. You're not into Bach? Oh, Max. Have you ever played or conducted Bach? Honestly, as a BIPOC, pangender person, I would say Bach's misogynistic life makes it kind of impossible for me to take his music seriously. O que acontece aí primeira coisa, existe muita música no mundo, gente. Planeta Terra, o ser humano faz música desde sempre. E em todas as culturas existe música, existem instrumentos de percussão, instrumento de sopro, instrumento de cordas. Isso faz parte da experiência humana. E o cânon da música ocidental, que é aquele que a gente conhece, e lembrando que essa parte mais alemã do cânon, ela vem a partir do final do século XVIII. E ela ficou por um período e ela não continua, né? A música clássica de hoje, ela é extremamente diversa. Você tem compositores do mundo inteiro e o Brasil tem compositores e compositoras muito bem sucedidos hoje. Então tá bom, vamos pensar. Ok, você tem lá aquele cânon. Esse cânon é o fundamento do desenvolvimento da música ocidental. Se você decide ouvir música clássica ocidental, você vai para um conservatório, é isso que você vai estudar. Vamos fazer aqui um paralelo com uma outra cultura bem diferente da nossa, tá? A cultura indiana. Eu tenho amigos indianos que tocam instrumentos tipicamente indianos e tiveram a formação de virtuose em seus conservatórios lá na Índia. E eu perguntando a um amigo, colega, músico, a gente estava ouvindo junto o Handel mês passado, Messias de Handel, na Inglaterra, no Wigmore Hall, e ele me disse, é a primeira vez que eu estou ouvindo uma peça barroca, eu estou começando a descobrir agora mais a música ocidental. Ele vive na Inglaterra, só que ele toca a música clássica do país dele, ele estudou. Aí eu perguntei, o que você estuda, como você estuda, como é que é a preparação na Índia?
São anos de conservatório, a gente estuda técnica, a gente estuda o desenvolvimento da música clássica indiana, dos instrumentos indianos e, claro, as escalas, os ritmos e tudo mais. E eu falei, bom, então essa é a música clássica indiana que você estuda. Sim. Bom, gente, ele estuda música clássica indiana e da mesma forma como nós estudamos a nossa música clássica, ele também tem um cânon de compositores. Eu falei, existem compositores grandes? Sim, aqueles que você nunca vai deixar de estudar, existem. Então, a gente também tem. Só que existe uma crise de identidade, principalmente nos conservatórios hoje das Américas, e essa crise de identidade, eu vou te dizer, é uma crise de identidade das Américas. E a gente tem um problema que vamos falar. O nosso problema foi que nós, muito recentemente, ainda tínhamos escravidão aqui. Então, voltando, a grande questão ali, e que foi o começo do fim da reputação da maestra, é o momento que ela tem esse embate com um aluno que diz que não gosta de Bach, porque Bach não representa ele. Pois Bach representa um mundo europeu, branco, misógino, cristão, e que isso não representava esse rapaz. Gente, é o seguinte, a música, principalmente a música instrumental, é o discurso dos sons. No discurso dos sons, você não tem como ser misógino. Você não tem como ser, em nenhum momento, preconceituoso com nada. Você não tá falando nada. Você não tá mostrando nada. Você não tem nada visual e não tem palavras, só tem sons. Não tem como. Não há essa possibilidade. A única coisa que o discurso dos sons traz é a história, a vivência de um determinado lugar, de um determinado idioma. Então a música de concerto, ela já nasceu internacional e hoje ela é mais internacional do que nunca. E ela faz parte da nossa vivência humana, ela faz parte da nossa identidade estética humana, assim como tantas outras obras mundiais fazem. Tantos outros idiomas também nos representam. Só que se você vai para um conservatório na Índia estudar tabla ou estudar mridanga, você sabe que você não vai estudar uma escala diatônica. Você sabe que você não vai estudar lead, nem vai entender a forma sonata. Essa estrutura é ocidental da nossa música. Então, eles têm algum problema com isso se eles vão num concerto na Europa ou se de repente um indiano resolve voltar e não, agora eu quero estudar violão, eu quero estudar violino e vou tocar música ocidental. Isso pode acontecer. Acontece também o contrário, às vezes a pessoa está estudando violino, eu também conheci pessoas que estão estudando violino, começa a se interessar pela música árabe e passa para um instrumento de corda árabe e começa a estudar a música árabe. Isso pode acontecer. Então, ele vai se sentir ofendido? Ele não vai se sentir representado? Não. Esse meu amigo que foi assistir a obra Messias, de Handel, ele se sentiu em algum momento não representado? Não. Ele estava preocupado só com o discurso dos sons. Então, assim, gente, vamos lá. Tentando finalizar essa história, eu cheguei à conclusão que é um debate importante, claro que é super importante. Tudo que a gente puder debater é importante. Não pode dizer, não fale sobre isso. Isso não existe, não é censura. Esse movimento começou nos Estados Unidos e hoje tem tido alguns adeptos aqui no Brasil. Eu só posso dizer uma coisa, essa é uma crise de identidade. Isso não passa por uma questão estética, nem de quem é mais, quem é menos. Ninguém está julgando valores aqui do que é a grande arte, do que não é a grande arte. Passa aí por uma questão de identidade. E esse é um problema das Américas. Esse é um problema das Américas. Porque a gente tem muito para fazer, enquanto sociedade, para a gente se entender, se aceitar. Mas não vai ser desprezando o cânon da música clássica ocidental, o cânon europeu, que a gente vai se fazer, a gente vai se entender melhor e vai se expressar melhor. Para mim, acho tão mais fácil pensar que a gente recebeu isso como herança, a gente tem outras heranças e a partir daqui, de hoje, a gente pode fazer ainda mais música que a gente já faz, com a nossa cara, nos representando e todos os aspectos, toda a diversidade das Américas. É isso, fica aqui o meu abraço enorme para todos vocês. Para quem não assistiu o filme, por favor, assista, porque é excelente. E se você acha que se você quer comentar sobre esse assunto, coloque aqui seu comentário, se você concorda, se você não concorda, eu quero ouvir de você, tá bom? Um beijo e até a próxima, não esqueça de me seguir.